Eu me chamo Gislaine dos Santos Gouveia, sou aluna de licenciatura em Matemática da turma do segundo semestre de 2017, do Polo de Dracena. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estar presente em minha vida em todos os momentos. Agradeço muito aos meus colegas de turma, Lucas e Márcia, e também a nossa orientadora, Rúbia, pela parceria, compreensão, humanidade e orientação neste trabalho de conclusão do curso de matemática. Agradeço a minha família por me apoiar em todas as escolhas e renúncias que faço para estar sempre em busca de novos conhecimentos. O título do nosso trabalho de conclusão de curso é O uso das tecnologias no processo de aprendizagem da matemática. O seguinte trabalho de conclusão de curso visa, em sua finalidade, responder algumas questões. Como a tecnologia está sendo utilizada dentro do processo de ensino e aprendizagem da disciplina de matemática? Como os alunos estão conseguindo absorver os conteúdos da disciplina por meio do uso de tecnologias? A falta de ferramentas de tecnologia prejudica o processo de aprendizagem? Qual a melhor maneira para que o professor use a tecnologia para o processo de aprendizagem na sala de aula? O ensino da matemática nas escolas passa por dificuldades. Estudos mostram que as dificuldades de aprendizagem em matemática podem se apresentar através dos seguintes aspectos. Os alunos possuem dificuldades em relação ao desenvolvimento, à construção de experiências matemáticas, o que se diz respeito à conquista de noções básicas e princípios numéricos, no conhecer numérico, até mesmo quando há operações básicas, quanto à mecânica ou quanto à compreensão do significado das operações. Dificuldades na resolução de problemas, o que implica a compreensão do problema, compreensão e habilidade para analisar o problema e raciocinar matematicamente. Dificuldades quanto às crenças, às atitudes, às expectativas e aos fatores emocionais acerca da matemática. Questões de grande interesse e que com o tempo podem dar lugar ao fenômeno da ansiedade para com a matemática e que sintetiza o acúmulo de problemas que os alunos maiores experimentam diante do contato com a matemática. Atualmente, a maior facilidade de acesso à tecnologia tem formado o que se pode chamar de geração digital dentro das escolas, e é necessário entender que o processo de aprendizagem pode ser reestruturado caso as ferramentas de tecnologia sejam disponibilizadas aos alunos pela escola. É impossível inferir que, se a tecnologia for usada de maneira adequada, o trabalho do professor ganha em didática e assim faz com que o conteúdo... Olá, meu nome é Lucas, sou aluno da Univesp do curso de licenciatura em Matemática do segundo semestre de 2017 do Polo de Dracena. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades nessa caminhada da faculdade, né? Gostaria também de agradecer a Márcia, a Gislaine pela parceria, compreensão, dedicação e empenho na busca da realização do melhor trabalho que já fizemos. Também não poderia deixar de fora a Rúbia,
ela que nos orientou de forma magnânima, humanista e dedicada nesse ano de pandemia do Covid-19. Sim, passamos pela experiência da falta de equipamentos não tão bons para a realização do trabalho, dificuldades em conciliar nossos horários tão diferentes para a conclusão do nosso trabalho. Enfim, foram muitos os desafios, mas superamos e vencemos. Quero agradecer também à minha família que sempre me apoiaram em minhas decisões nesta caminhada que é a vida. Agora eu vou entrar na parte da justificativa do nosso trabalho. O título do nosso trabalho é O uso das tecnologias no processo de aprendizagem de matemática. O debate sobre o uso das novas tecnologias dentro do processo de aprendizagem tem aumentado significativamente e entende-se que nem sempre estas questões ligadas ao uso da tecnologia em sala de aula estão devidamente amadurecidas dentro do meio educacional, especialmente entre os professores das escolas públicas. Existem momentos em que são vistas algumas tentativas de mudança desse cenário, mas que acabam por ser atropeladas dentro do processo, sejam por mau planejamento, que frequentemente acontece dentro dos poderes públicos, ou seja elas pelas falta de iniciativa que existem por parte de muitos dos responsáveis. Dentro dessas discussões, o ensino de matemática no Brasil e no mundo, que está enfrentando uma grande crise, fazendo com que o papel do educador passe por reformulações para suas práticas do dia a dia. O novo papel do professor e a inclusão das novas ferramentas para o processo de ensino, sendo assim, o uso da tecnologia se faz cada vez mais presente, se tornando um dos principais aliados atualmente para o processo de aprendizagem. Essas mudanças acontecem muitas vezes quando os professores adquirem a devida consciência que o seu papel possui e compreendem o tamanho da sua responsabilidade dentro do processo de aprendizagem da disciplina. É um novo olhar, onde é cobrado uma postura crítica e reflexiva do educador sobre as seguintes questões. Os professores de matemática estão prontos para ensinar através das tecnologias? O professor recebe formação continuada para que se use ferramentas, tecnologias dentro das suas aulas. Qual o pensamento dos professores sobre o uso das tecnologias para o processo de aprendizagem na sala de aulas? Para que se possa chegar às respostas de tais questões, torna-se indispensável que se entenda que o modelo de aluno tem mudado, assim como o mundo em que ela está inserido. Assim sendo necessária uma nova análise da situação atual. É necessário que se tenha clareza dos desafios que estão enfrentando. Esperamos que os resultados conseguidos e desenvolvidos desse trabalho possam contribuir para a reflexão de futuros professores que estão adiante desta realidade do uso das tecnologias e para demais pesquisadores que da mesma maneira se identificam com o uso do tema. Meu nome é Márcia, sou aluna do curso de licenciatura em matemática do segundo semestre de 2017, do Polo de Dracena, São Paulo. Primeiramente, nós estamos na pandemia, máscara, proteção. Bom, o título do nosso trabalho é o uso das tecnologias no processo de matemática. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus companheiros, Lucas de trabalho, Lucas e Gislaine, pela paciência e compartilhamento de conhecimento. A Rúbia, que foi muito mais do que uma orientadora, foi uma parceira, aos meus familiares, meu esposo e meus 2 filhos, e a todos os professores que me
que me proporcionar o conhecimento não apenas racional, mas a manifestação do caráter e a efetividade da educação no processo da formação profissional. Portanto, que se dedicaram a mim e não somente por terem ensinado, mas por terem me feito aprender. O objetivo desse uso, né, das tecnologias no processo da aprendizagem matemática é demonstrar como está sendo o uso, né, das tecnologias para o desenvolvimento de conteúdos de matemática e quais são os equipamentos que estão disponíveis para o trabalho do professor. Analisar e revisar os principais pesquisadores que trabalham e produzem materiais e apresentam as principais temáticas desenvolvidas. Levantar a revisão literária, né, sobre os principais tópicos que serão abordados na fundamentação teórica, por exemplo, tecnologia de informação e comunicação, dispositivos tecnológicos na educação, as teorias da aprendizagem, o ensino da matemática de Piaget, Vygotsky, Vallon, Paulo Freire. Descrever sobre o papel da tecnologia de informação e comunicação dentro da educação. Realizar uma síntese da desigualdade existente no Brasil, no que diz respeito sobre os dispositivos que estão dentro das escolas. Explicar a importância de dispositivos atualizados como ferramentas de ensino e a sua importância dentro do processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Conhecer sobre a importância da escola entender o quanto manter dispositivos atualizados poderá auxiliar o trabalho do professor na sala de aula. Analisar o papel da família, sendo essa uma vigilante para que possa cobrar da escola a disponibilização de bons dispositivos tecnológicos que servirão de alicerce para o estudante dentro desse processo de aprender, né? Escrever sobre a formação continuada para gestores e professores, para que os mesmos possam usar da tecnologia dentro da sala de aula. Determinar bases teóricas para novos trabalhos, né? Bom, entendemos que a matemática ela é uma ciência essencial para a resolução de vários tipos de problemas que fazem parte do dia a dia, sendo que pode ser apresentada como um mecanismo que fornece instrumentos que possibilitam a compreensão de atuar no mundo que nos cerca. De acordo com o PCN, né, que é o Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Fundamental da disciplina de matemática, apresentam meios para que possamos levar o aluno a compreender e transformar o mundo que está à sua volta, estabelecendo relações tanto qualitativas quanto quantitativas, trabalhar com situações problemas, desenvolver a comunicação matemática, estabelecer interconexões matemáticas, interconexões com as demais áreas do conhecimento, trabalhar sua autoconfiança no seu fazer matemático e interagir adequadamente com seus pares. A disciplina de matemática deve ser pensada como uma disciplina que está sempre em evolução, não sendo algo estático e pronto para se aprender apenas. É necessário que se permita
por parte do aluno a construção e a apropriação do conhecimento. Com esse conhecimento adquirido, o aluno perceberá que o mundo à sua volta tem o poder de atuar nele como cidadão, estando o mesmo em casa, na rua, em qualquer profissão, seja na cidade, no campo. O aluno deve entender que necessita da matemática para que assim possa viver em sociedade. E o comprometimento do professor com relação a esse processo de ensino e aprendizagem é muito importante, pois as tecnologias sozinhas, elas não são capazes de ensinar. O professor que se limita somente à utilização de recursos tecnológicos apenas para produzir conhecimento, pode estar contribuindo para o desenvolvimento de indivíduos passivos, que reproduzem a cultura dominante. Então, cabe ao professor saber utilizar as tecnologias a favor da educação, facilitando o processo, orientando, problematizando e desafiando os seus alunos, proporcionando um olhar crítico desses usos tecnológicos, construindo assim o conhecimento de forma significativa e transformadora. Os parâmetros curriculares também destacam que é fundamental que o educador saiba como escolher os softwares direcionais. É necessário que se compreenda a maneira como esse software será inserido dentro do processo didático. Existem aqueles que prestam um trabalho mais direcionado para o ensino, para que assim possam testar conhecimentos que os alunos estão adquirindo, realizando a interação com o programa. Dessa maneira o aluno vai construir o seu conhecimento. A internet ela oferece uma gama muito grande de softwares que são oferecidos de maneira gratuita, mas vale lembrar que não são todos adequados. O que é necessário que o educador faça uma pesquisa e use o software antes de apresentar aos alunos para que possa analisar o que melhor vai se adaptar para que possa atingir seus objetivos. Vale ressaltar que quando usar um software, apenas por usar para a sala, para a aula ser diferente, os alunos perceberão e assim a aula não será tão interessante. Preciso pesquisar, buscar softwares matemáticos que vão de encontro com a proposta do uso do computador em sala de aula, né? O uso das tecnologias em sala de aula é uma maneira de proporcionar um ambiente de aprendizagem diferenciado, no qual os alunos possam desenvolver atividades explorando diferentes maneiras de resolução de problemas, debatendo com os colegas possíveis resultados alcançados, possibilitando ao aluno também vivenciar experiências e aplicar teoria do que se foi aprendido sobre determinado conceito matemático. São possibilidades acerca de uso de alguns recursos tecnológicos que são possíveis de serem usados, entre eles os softwares educativos, que é um recurso tecnológico existente para que possa auxiliar o processo de ensino-aprendizagem após a pandemia, né? Então, o uso dessas tecnologias deve ser visto como uma maneira de melhorar a didática do ensino da matemática, também como uma maneira de incentivar o professor a perder esse medo de enfrentar novos desafios e aprender a usar